Então, nesse processo, uma cultura interdisciplinar ela precisa existir. E, ao existir, ela significa mudanças de comportamento nos vários participantes desse processo, inclusive no comportamento machista, no comportamento feminista e por aí afora. Olhando para isso, as organizações da sociedade civil podem contribuir tremendamente para essa cultura. E um exemplo claro que eu posso mencionar é o fato de que nos conselhos, por exemplo, de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de saneamento, são conselhos que existem em nível federal, nível estadual, no Brasil, né, e no mundo inteiro, mas no Brasil, as sociedades civis estão cada vez mais atuantes na sua cidadania. E nós temos o quê? No Conselho de Meio Ambiente você tem lá participantes das várias áreas do conhecimento, né, das várias secretarias e disso e daquilo outro, e aí representantes da universidade, e você tem a representação social. Essa representação social são pessoas que são comuns. No entanto, elas vêm com soluções tremendas, às vezes, nas discussões, com saberes absolutamente relevantes para você avançar na forma de conduzir os problemas que ocorrem dentro de uma sociedade. E aquilo é decorrente do quê? De uma certa forma, algo que nós podemos fazer naturalmente, né? Cada um de nós, individualmente, é interdisciplinar. Nós falamos de futebol, né? Nós falamos de cinema, de arte, nós falamos de coisas científicas, nós falamos de criação de filhos, de netos, né? Nós falamos de tudo. E, de uma certa forma, podemos ou não ter mais ou menos conhecimento, mas nós falamos. E conseguimos entender. Agora, quando entramos na academia, é um negócio impressionante, né? Às vezes a gente tem dificuldades de entender que essa relação ela é necessária e que ela precisa ser levada adiante. A partir daí, portanto, quais são, por favor, vamos ver agora os desafios que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro conjunto de desafios está associado à necessidade da interligação de saberes. Então, por exemplo, olhem que perspectivas interessantes que se colocam em relação à questão interdisciplinar no desenvolvimento das pesquisas, dos estudos. Primeiramente, ele aumenta a possibilidade de cooperação técnico-científica entre as pessoas. Porque eu posso, por exemplo, na minha universidade, não ter o conhecimento na minha universidade, mas eu sei que tem outra universidade que tem esse conhecimento. E eu posso procurá-los e chamá-los para fazer parte desses projetos. Ou eu estou na minha unidade, dentro da minha universidade, ou dentro da minha instituição de pesquisa, ou da minha instituição governamental, ou da minha empresa, mas, no caso, pegando a universidade, eu posso ver que eu preciso do conhecimento daquela faculdade, daquela outra unidade, daquele departamento, daquele colega de outro lugar, que às vezes deve ser chamados para fazer parte de propostas de pesquisa e, por que não, de pós-graduação. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, nas nossas discussões de momento, inclusive, né, dos últimos 5 anos, nós temos cada vez mais colocado a necessidade para uma universidade como a nossa, é uma universidade que ela atingiu um certo limite de produção. Nós não estávamos mais conseguindo ampliar muito mais. Felizmente tivemos agora um alívio, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acabou de aprovar a criação de 2.800 cargos novos de professores para a nossa universidade. Então, com isso, quem sabe, nós vamos conseguir repor áreas do conhecimento, criar novas, etc. Mas o que eu quero mencionar com isso é que qual foi uma forma de se identificar, ampliarmos a nossa possibilidade de ampliar a nossa produção através de programas interdisciplinares e interunidades e interinstitucionais. Só com isso, este ano, por exemplo, a universidade vai mandar 23 propostas de programas novos para a CAPES, só esse ano. Então, por quê? Porque são programas que estão se articulando. Só na unidade não dá mais. Não tem como. Agora, se articulando com outros, você começa a trazer pessoas interessadas nesse processo. E aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre aquela história dos 8. Né? Que nós vamos ter que, né, temos que ir atrás disso aí. O outro aspecto importante é que
em projetos interdisciplinares, nós temos a possibilidade real de termos uma consolidação maior de bases de dados. Por quê? Porque mais dados de mais áreas do conhecimento são gerados. E eles são propriedade, entre aspas, de mais gente. Se nós formos pegar, por exemplo, a área de química tem um laboratório. Todos os dados gerados por aquele laboratório, normalmente tem o professor principal, coordenador daquele laboratório. Normalmente, como é que nós tratamos isso? Esses dados são do professor fulano de tal. Né? Na área interdisciplinar, é meio complicado dizer que esses dados são de fulano de tal. Esses dados são do projeto. Né? Eles são do programa. Então, essas características, elas têm quem seja responsável pelos dados, mas eles são de acesso necessário de todos os que participam das diversas áreas do conhecimento. Portanto, eu tenho possibilidades reais de consolidar bases de dados e, ao mesmo tempo, compartilhar cada vez mais essas informações, porque elas são realmente a propriedade, de novo, entre aspas, daqueles grupos de pesquisa que envolve, portanto, muito mais gente, muito mais instituições ou pelo menos mais unidades. E é claro que também há uma perspectiva enorme de que se avance na cooperação universidade com o setor público, universidade com os setores empresariais, universidade com a sociedade civil. Aliás, este me parece que seja um período extremamente importante de discutirmos no âmbito da nossa pós-graduação e das nossas universidades a necessária interação com a sociedade. As universidades, elas têm o orçamento da União, ou dos estados, ou dos municípios, em alguns poucos casos, que bancam essas universidades. E essa universidade ela tem que dar maior retorno à sociedade. Então, de que forma fazer isso? De alguma maneira, a interdisciplinaridade acaba cooperando para esse aspecto, porque são estudos que necessariamente têm que ter maior interação com os ministérios, com as secretarias, ou com as empresas, no caso de projetos comuns. Dentro desse aspecto, o outro conjunto de desafios agora seria como forma de conhecimento. Então, o primeiro aspecto é a ideia de que temos que buscar ter atitude interdisciplinar. Isso faz uma diferença brutal. Quem já não ouviu falar, eu lembro aqui, e o Jalcione já deve ter me ouvido falar essa história várias vezes, eu fui relator no Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, uma dada reunião, não vou falar a área, né, mas fui relator de uma área que tinha várias propostas de cursos novos. E, ao olhar o relatório, a proposta, achei a proposta extremamente bem feita, um mérito científico bastante interessante, mas a área estava negando, não estava recomendando. E, ao olhar, né, as razões do estar negando aquilo, a proposta, e eram 3 propostas com características bastante similares, tinham 15 docentes. Dos 15 docentes, que eram permanentes do programa, da proposta, 3 deles não eram da área disciplinar, que estava analisando. E o parecer final dizia que aquele programa poderia descaracterizar a área pelo fato de ter 3 outros profissionais que não os da sua própria área. Particularmente, eu fiz o meu parecer favorável e finalizei, inclusive, dizendo que se a área tivesse dificuldades em recepcioná-los, a área interdisciplinar poderia recepcionar aqueles programas, porque entendíamos que havia mérito e que desejava, inclusive, até maior interação entre as áreas do conhecimento. O CTC aprovou e a área acabou ficando com aqueles programas. E, ao ficar com aqueles programas, também, dada aquela discussão, resultaram em várias conversas, debates dentro do próprio CTC a respeito desses assuntos, porque eu cheguei a chamar atenção para esse fato, e outros começaram a mencionar isso também. Então, isso significa o quê? É uma atitude interdisciplinar. Nós não estamos na pós-graduação, nós temos um sistema nacional de pós-graduação. As áreas não estão lá para defender o seu feudo.
As áreas estão lá para defender o quê? O Sistema Nacional de Pós-Graduação. Uma avaliação da pós-graduação com qualidade. É isso que tem que ser defendido. Como é que isso vai ser feito? É olhando se tem rigor científico, teórica e conceitualmente adequadas as ponderações e embasamentos das propostas, o grupo de pessoas envolvidos que seja realmente de alto nível e por aí afora. A partir daí, portanto, essa atitude interdisciplinar, elas levarão obrigatoriamente a ter novas práticas de pesquisa e elas vão levar a inovações tecnológicas, com certeza. Estabelecer novos tipos de relações com os objetos de pesquisa. E, é claro, temos que também lembrar da instrumentalização necessária em relação às pessoas que fazem parte desses projetos, que são ligados a programas interdisciplinares. Isso significa, por exemplo, a necessidade de leituras de diferentes naturezas, como já mencionava há pouco. Então, às vezes, eu sou obrigado a ter que ler um livro ou um artigo, ou vários artigos, sobre tal assunto, que não é o meu direto, mas ele tem relação com o que eu estou estudando. E eu tenho que saber como é que aquilo está sendo trabalhado. Além disso, organização, a área interdisciplinar, ela é, por excelência, ela tem que ser articulada em grupos de estudo e pesquisa. Numa área disciplinar, tem grupo de estudo e pesquisa, mas às vezes a pessoa pode estudar sozinha, pode fazer aquilo sozinha. Na área interdisciplinar, tem que ter grupos que estudem, que dialoguem, que debatam aqueles assuntos que são associados à pesquisa que está em desenvolvimento. E lembrar que é importante o nosso pessoal, ligado a projetos interdisciplinares, participarem de congressos científicos, de eventos científicos, seminários, que não os da sua área também. Aliás, esse é um aspecto que às vezes se questiona. Quer dizer, se eu publicar, e eu lembro disso, eu publiquei um trabalho na revista Ambiente Construído, é um LEA2 nas engenharias, 2A1 nas químicas. A minha área de conhecimento, o meu programa é saúde coletiva, saúde pública. Nessa área era C, né, como revista. Então, uma grande discussão se colocou, porque vários começaram a colocar isso. Que coisa mais estranha é essa? Se você pegar um trabalho seu, do seu programa, e publicar numa revista disciplinar, você conseguiu introduzir o seu assunto lá dentro, deveria ser premiado. No momento, nós temos que rever. Veja, eu estou falando coisas que são normais da nossa comunidade. São coisas que levam a discussões. Hoje, nós ainda temos áreas que punem esse tipo de coisa. E só leva em consideração certas revistas, no caso dos periódicos, por exemplo. Mas isso é assunto apenas para termos uma ideia de como nós temos que avançar na própria interpretação de realmente estarmos conectados a eventos científicos em que nós não somos a primazia ali dentro. Mas a gente, às vezes, deve participar e ver e levar coisas para esse estudo. Como forma de conhecimento, abrir o enfrentamento teórico e metodológico. Então, veja, realmente o enfrentamento teórico e metodológico de problemas de pesquisa. Porque é nesse momento que nós vamos ver aonde está a fronteira do conhecimento disciplinar aí. Aonde ele está se sobrepondo ao outro conhecimento disciplinar e como é que eu vou fazer a apropriação adequada disso. Há que se buscar um diálogo mais estreito com as filosofias das ciências. Cada ciência, nós sabemos bem, tem uma filosofia própria, adequada àquilo. E temos a filosofia no contexto mais amplo. Como é que nós desenvolvemos os nossos estudos e as nossas pesquisas e às vezes não associamos a própria filosofia daquelas ciências que estão envolvidas nesse processo? Um programa de qualidade, seguramente ele tem que buscar levar essa discussão sistematicamente, de tempos em tempos, ao grupo da sua área de atuação. De tal forma a se criar espaços de reflexão entre a filosofia e a ciência. E dentro dela, visando a criação da inovação teórica, sim, que nós temos, inclusive, possibilidades de inovação da ciência. E dentro dela, também metodológica, em pesquisas de caráter interdisciplinar. E
identificação também dos tipos de contribuição da interdisciplinaridade em termos de pesquisa empírica, muitas delas que vocês fazem, mas também temos que levar em consideração pesquisas de caráter metateórico. E dentro disso, rever valores em relação à ciência e tecnologia, de tal forma a que se olhe e haja uma atitude ética em relação às implicações dos avanços do conhecimento que nós estamos gerando. Sempre que um conhecimento é gerado, é importante que se discuta quais são as implicações éticas daquele conhecimento que está sendo gerado antes dele ser disponibilizado e externalizado. E inovar na organização do ensino da pós-graduação, de tal forma que a formação interdisciplinar leve a uma formação mais humanista dos alunos em relação à docência e à pesquisa. Ou seja, uma pós-graduação ela forma pesquisadores, ela forma docentes, e ela forma pesquisadores e ela forma profissionais. Quem vai para a ciência e tecnologia, ou vai para a pesquisa, ou vai para a docência. Ou faz os dois, principalmente na docência. No caso, a questão humanista do papel de um professor em relação aos seus alunos, a relação orientador-orientando, e principalmente o papel de um programa de pós-graduação na formação humanista dos seus graduados. Isso fará e faz uma diferença significativa nesse contexto. Para terminar, eu gostaria de fazer algumas considerações finais e vou fazer 3 perguntas aqui, não para vocês responderem agora, mas para vocês, eventualmente, desejando, refletirem sobre elas. A primeira consideração é que interdisciplinaridade, portanto, é concepção de trabalho. É processo de produção de conhecimento. É método de realmente trabalhar um dado problema. É uma forma, portanto, de produção de conhecimento. E esta interdisciplinaridade vai gradualmente sendo incorporada às universidades, aos centros de pesquisa, de forma preponderante nos campos de conhecimento científico, nos campos do conhecimento tecnológico e principalmente nos campos da inovação. Essa é uma conclusão importantíssima. Portanto, não é área do conhecimento. É concepção de trabalho, é processo de produção de conhecimento, é método, que agrega o conjunto de outros métodos. A partir daí, eu faria então algumas perguntas. Questões-chave são 3 questões-chave que eu colocaria. Em que o conhecimento gerado por mestres, por doutores e por pesquisadores de programas interdisciplinares difere dos programas disciplinares? Essa reflexão é muito interessante fazermos até nas nossas pró-reitorias de pós-graduação, viu? De uma certa forma, nós verificamos em debates já promovidos na minha universidade, por exemplo, em que programas interdisciplinares têm revelado uma produção significativamente maior e mais articulada do que aquelas que existiam disciplinarmente antes. E isso num período de tempo que nós estamos falando aqui de cerca de 15 anos. Qual é a identidade dos programas de pós-graduação interdisciplinares? Isso é fundamental. Cada programa de pós-graduação deve ter a sua identidade. Como é que eu quero me tornar conhecido? Quando falarem do meu programa, como é que vão falar dele? Então, qual é essa identidade dos programas de pós-graduação agora interdisciplinares? Porque o foco, ele ainda terá que haver. Vocês têm aqui desenvolvimento rural, e é um programa interdisciplinar. Então, ele é um programa conhecido como um programa interdisciplinar e que ele tem um foco na questão do desenvolvimento rural. E como é que estas questões são contempladas pelo corpo docente agora? Na formação de mestres e doutores interdisciplinares. Não são poucos os programas que, às vezes, os alunos, nas reuniões de trabalho que são feitas com a gente, colocam tipo assim, pô, mas a gente pega, tem professor aqui que vem
e dá a sua disciplina integralmente. Não faz nenhuma conexão com o trabalho. Não estou falando do programa de vocês, estou falando em reuniões em várias partes do Brasil. Então, o que ocorre? Se um professor faz isso, eu, particularmente, sempre costumo dar a seguinte resposta. Os professores eles foram criados disciplinarmente. Alguns já avançaram, já se tornaram mais modernos, já praticam a interdisciplinaridade, e, portanto, eles já colocam exemplificações e caracterizações de caráter interdisciplinar. Mas ainda temos alguns que ainda mantêm a sua tradição. E cabe ao aluno agora, é o corpo discente que está se formando, e é ele que vai fazer as conexões, e ele se tornará um pesquisador interdisciplinar. É claro que se todos os professores fossem desse jeito, não existiria um programa interdisciplinar. Estou falando em alguns casos que poderá ocorrer. E é claro que a discussão e a reflexão, os debates havendo entre os docentes e depois entre docentes e alunos, isso ajuda na formação docente de cada um de nós. Particularmente, cada reunião de trabalho que nós temos na área interdisciplinar, eu digo a vocês que eu aprendo uma barbaridade, não estou fazendo média nenhuma. Aprendo barbaridade, porque interdisciplinarmente é uma riqueza plena o tempo inteiro, sempre tem coisa nova. Às vezes a gente vai nas nossas reuniões da ABS, por exemplo, é sempre a mesma coisa. Né? Saneamento, por exemplo, se falar abastecimento de água, é sempre a mesma coisa. Está avançando no conhecimento, mas sempre abastecimento de água, abastecimento de água. Agora, na hora que entrou a gestão ambiental, opa, já mudou. É abastecimento de água, a gestão ambiental dos mananciais para fornecer a qualidade e a quantidade da água que é para esse negócio. E como é que isso vai ser feito? Então, coloco outros elementos no processo. Tudo é rico. Veja, tudo é rico. Eu não estou dizendo que um é melhor ou mais importante do que o outro. Mas, seguramente, a questão interdisciplinar ela sempre nos provoca mais, porque ela traz diferentes pontos de vista e diferentes vistas de um ponto. E aí, termino a minha fala com vocês, colocando que avanço da ciência e tecnologia seria capaz de colocar o homem, ser humano, a natureza, o ambiente, a ecologia e o planeta como pontos de partida. E também como fazer que isso seja também colocado como pontos de chegada. Para começar, e eu não estou falando aqui ambientalmente, estamos falando aqui para qualquer área do conhecimento. Ser humano, a natureza, ela é que fornece medicamentos, ela é que fornece comida, ela que fornece todas as condições da vida humana. Como é que o ambiente em que vivemos, como é que a ecologia pode e deve ser apropriada, que às vezes nós esquecemos do comportamento ecológico, dos ecossistemas, que deixam de ser aplicados nas nossas próprias atividades comuns, e ao deixar de ser praticado, nós estamos criando problemas. O exemplo típico, inclusive, é esse. Não, agora pode desmatar à vontade. Pode acabar com as matas ciliares. Né? Não há necessidade disso. Nós precisamos de comida. Né? Falácia tremenda. Então, esses aspectos mostram, né, que a ecologia tem coisas importantes a nos dizer e que nós podemos usar o tempo todo. E de que maneira o planeta se coloca nesse contexto. Então, pessoal, que avanço da ciência e tecnologia será capaz de colocar homem, natureza, ambiente, ecologia e planeta como os pontos de partida dos nossos estudos e que também sejam colocados no ponto de chegada. Obrigado pela atenção de vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite e estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, agradeço mais uma vez ao professor Arlindo pela brilhante aula, pela forma clara e didática que apresentou suas ideias, e se restringindo ao tema proposto pelo programa de pós-graduação. Eu abriria então agora um espaço, eu acho que há questões, há talvez dúvidas. Eu abriria o espaço agora de uma meia hora para que possam ser feitas alguns questionamentos, algumas perguntas ao professor Arlindo. Eu só peço que, ao fazê-las, vocês se identifiquem.
Professor Arlindo, cumprimentos pela sua brilhante aula. Eu sou professor do programa desde o princípio, cheguei a ser coordenador um período e atualmente coordeno a SOBER, o senhor esteve lá no ano passado, que é uma sociedade científica também multidisciplinar. Eu queria fazer alguns comentários, alguns apontamentos e talvez pedir para o senhor explorar alguns aspectos um pouco mais críticos. O senhor foi muito, na minha opinião, como acho que foi importante que tenha destacado quais são os principais aspectos positivos, quais são as principais vantagens, mas eu gostaria de solicitar e vou lhe provocar nessa direção para alguns aspectos um pouco mais críticos e alguns limites na interdisciplinaridade e na multidisciplinaridade. O primeiro ponto é, eu tenho um certo desacordo, ou pelo menos eu não vejo assim tão claramente, na realidade, o seu ponto de partida sobre os cursos, os programas multidisciplinares. O senhor, por exemplo, partilha da ideia de que a maior parte deles, dos programas, das pesquisas e mesmo dos grupos de pesquisa, partem de problemas que não podem ser resolvidos pela sua complexidade. Na realidade, claro que eu não tenho uma visão geral de todos os programas, eu nunca tive no comitê, mas muitos programas, por exemplo, surgem nas universidades, talvez o pró-reitor mesmo saiba, porque os professores se sentem desconfortáveis nas suas áreas disciplinares, ou porque brigam com seus colegas, ou porque acham que a ciência disciplinar ela é muito cartesiana e aí procuram se agregar em outros grupos. Então, a história e a trajetória da origem dos programas multi e interdisciplinares não é necessariamente uma agregação para tentar responder problemas ou questões de pesquisa. Esse é o meu primeiro comentário. Eu queria saber o que o senhor pensa em relação a isso. O segundo comentário é em relação a essa parte mais final da distinção entre disciplina e interdisciplinaridade, da identidade, né, do programa. Eu gostei bastante dessa parte, mas eu pessoalmente sou mais cético em relação a essa ideia de que o senhor praticamente jogou a toalha em relação a isso, dizendo que basicamente quem tem que ser interdisciplinar são os alunos e não os professores. É mais ou menos como há pouco mais de 20 anos atrás, quando eu fiz lá um tal de curso de noivos, um padre tentou dar aula sobre como ter vida conjugal, né? Então é mais ou menos assim como eu imagino que seja um professor querer ser propugnar a interdisciplinaridade sem que ele tenha predisposição para tal. Eu não sou tão otimista assim. E depois, uma última questão, para não me alongar, é especificamente em relação à prática multidisciplinar. Acho que o senhor aí fez boas considerações, gostei muito, mas eu queria, por exemplo, fazer aqui um comentário. Durante o período que eu fui coordenador, por exemplo, a gente fez uma discussão aqui, que a CAPES, por exemplo, o comitê, retirou praticamente qualquer avaliação que pudesse fazer o programa mudar na sua pontuação em relação à proposta do programa e à interação social. Me surpreendeu que o senhor aqui sublinhou bastante enfaticamente a importância dos programas dialogarem com a sociedade, mas quando a gente vai lá olhar o formulário de preenchimento e quanto vale a pontuação da interação que o programa interage com a sociedade, eu não sei, deve ser alguma coisa como 5 ou 10%. Porque, ao final e ao cabo, o que vale mesmo é se os professores do programa publicam em revistas com bons scores, e isso, em geral, são revistas disciplinares, porque nós não temos no Brasil revistas interdisciplinares. Aliás, eu quero aqui terminar, então, com uma sugestão, que a própria CAPES crie, o Comitê Interdisciplinar, crie uma revista de estudos interdisciplinares, com pontuação 1A, ou seja, que ela já nasça no alto nível, e que a gente possa, então, nessa revista, assistir publicação de artigos, de tradições, de grupos, para que a gente possa, então, avançar nesse tema, e que essa revista seja, digamos assim, uma espécie de sinalizador de por onde os estudos e as pesquisas devem avançar na área interdisciplinar. Obrigado. Bom dia a todos, sou a professora Gabriela, aqui do PGDR. Gostaria de parabenizar muito
a aula e bem como a escolha do PGDR por esse tema. E queria colocar que esse tema ele nasce de algumas inquietações no ano passado, quando a área interdisciplinar começa a ser reformulada e dentro das 4 câmaras que existiam, uma delas, a agrária e de ciências ambientais, ela é partida e transformada numa nova área. Isso leva, então, o PGDR a se debruçar sobre esse tema, e essa palestra vem, então, a tentar trazer informações nesse sentido, para que a gente possa avançar nessa discussão, porque, teoricamente, nos próximos momentos, a gente vai ter que optar pela área agrária, ciências ambientais ou ciências sociais aplicadas. Então, eu trago esse histórico e essas inquietações para que sejam debatidas, então, a partir desse momento. Militos. Caros militos, PGDR. Bom, muito do que eu falaria, o professor Sérgio já falou, mas o senhor, agradeço inicialmente a sua apresentação, né, são questões sobre as quais a gente já vem se debruçando há algum tempo, sem necessariamente ter chegado a muitos resultados conclusivos, né, mas o senhor colocou muito da especificidade do nosso trabalho, né, dos tempos, dos processos, das pessoas, da necessidade de uma cultura disciplinar. E, no final, a lâmina anterior a essa, o senhor coloca formas de medir o que seria o avanço da ciência e tecnologia, né? Por outro lado, enfatizando o que o professor Sérgio disse, os nossos critérios de avaliação parece que não evoluíram na mesma velocidade ou intensidade, ou, do meu ver, do ponto de vista, né, do nosso programa interdisciplinar, tanto na CAPES, tanto quanto avançaram nos programas ou nas pessoas, no seu comportamento. Então, eu me sinto muito desconfortável com os critérios de avaliação, né? O professor Gelsoni já não me aguenta mais ouvir falar nisso, o senhor já deve ter ouvido isso centenas de vezes também, a tal da cientometria, né? Alguns dos aspectos que o professor Sérgio falou, e coisas que eu acho, mesmo no campo disciplinar, são absurdas, né? Não tem uma revista brasileira em economia. O bom é publicar no exterior. Se eu me dedicar ao estudo da economia do Rio Grande do Sul ou do Brasil, dificilmente eu vou conseguir publicar em Yale, ou Harvard, ou etc., né? Dada a especificidade do meu tema. Então, naturalmente, já sou um pesquisador de segunda qualidade, pelos critérios. Então, quando é que vai mudar isso? Com que velocidade isso vai mudar? Ou está mudando, né? Eu sei que está mudando, mas... E ainda a questão, assim, como é que se mede... Os nossos pares nos medem por esses critérios que falamos, mas... E fazendo uma caricatura, né, de produzir em quantidade, talvez em qualidade, mas também em quantidade. E qual é a relevância social do que está se produzindo? Né? O que o senhor chama ali de avanços, né, em relação ao homem, natureza, ambiente, eu sou medido pelos critérios que os meus pares estabelecem. Pares, entre aspas, aqui, eu não me sinto muito par, às vezes, de algumas pessoas. Né? Às vezes é ímpar, né, para mim, pelo menos. Então, me parece que a CAPES está avançando muito mais lentamente nessa mudança de critérios do que os programas e as necessidades estão, para mim, pelo menos, estão mostrando. O senhor é uma voz importante, ocupa um espaço importante dentro da CAPES. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre qual é a perspectiva de que isso melhore ou mude num prazo razoável. Obrigado. Professor, 2 minutos para responder isso. Perguntas ótimas, né? Vamos lá. Primeiramente, tem algumas coisas que eu coloco na minha fala e caracterizam-se a proatividade, ou seja, pensando no mais positivo, né, de que maneira avançar. Não resta a menor dúvida que nós temos programas que surgiram com base em todos os fatores que você apresentou, Schneider. Ou seja, brigas entre grupos, né? Então aí um grupo dissendiu e a partir daí se juntou com outro para criar um programa e etc. e tal. Só que, veja, eu gostaria de falar sobre como devemos criar os programas e não como não devemos criar.
E como é que se deve fazer a pós-graduação? O Brasil ele, tem uma sistemática que, não estou dizendo que é melhor nem pior do que nenhuma outra do mundo, mas eu particularmente entendo que a pós-graduação ela deveria surgir naturalmente, né, dentro de grupos de professores e pesquisadores que se juntam, começam a fazer pesquisa, a pesquisa se torna de relevância, o grupo começa a se tornar conhecido, e a partir daí, opa, agora nós precisamos formar recursos humanos para isso. E aí nós criamos uma pós-graduação. Esse é o formato da pós-graduação criada nas principais universidades do mundo, né? A pós-graduação ela surge após você ter grupos de pesquisa consolidados. O Brasil teve mais pressa. A fala do professor Ivo, por exemplo, foi muito clara a respeito do tempo. Nós temos muito pouco tempo de pós-graduação, né? A nossa pós-graduação oficialmente na Universidade de São Paulo foi criada em 1969, o oficial. Já existia antes, mas formalmente o primeiro regimento da pós-graduação foi criado em 1969, quer dizer, não é muito tempo. Óbvio, ninguém aqui estava nascido naquela época, né? Aqui, certo? Mas o fundamental é caracterizar que, por conta disso, a pressa ela exigiu uma criatividade brasileira, e a criatividade está dando certo. Tanto está dando certo que a pós-graduação brasileira, né, criada com tão pouco tempo, hoje nós já temos 4.670 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil inteiro. Quer dizer, nós temos hoje cerca de 150 mil alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado no país, matriculados formalmente. Nós conseguimos hoje formar 11 mil doutores por ano. Mas o nosso PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, está muito claro. Se nós quisermos continuar vendo a poeira dos países que estão produzindo pós-graduados, nós temos que formar no mínimo 20 mil doutores por ano até 2020. Olha o tamanho do desafio que o Brasil tem que enfrentar. Então, nesse contexto, a opção brasileira criou a graduação, da graduação, já vamos começar a criar a pós-graduação. E deu certo. Então, a criatividade é importante por conta disso. Ela inovou. Ela fez diferente de outros países e está dando certo. Mas produziu alguns problemas. Então, são o quê? Os programas que criaram-se com dissensões, alguns conseguiram avançar, mas a maioria só sobrou. É só observarmos a história, né, da evolução dos conceitos. Então, dentro desse aspecto, a origem tem que ser a junção de pessoas para a produção de um programa de pós-graduação de qualidade. E, para isso, hoje, nenhuma universidade hoje consegue fazer uma proposta de um programa de pós-graduação que não seja nessa base. Há uns 15 anos atrás podia, porque não se avaliava muito o que é que esses professores produziam. Hoje, um professor, para ser do quadro permanente do programa, ele obrigatoriamente tem que ter uma produção científica dentro de patamares que já são bastante razoáveis. E, portanto, o que é que se verifica na pós-graduação? Na pós-graduação, você verifica realmente um grupo de elite das universidades. As elites estão na pós-graduação da universidade, fazendo a pesquisa dentro da universidade. E aquilo que é gerado pela pós-graduação e pela pesquisa é levado, então, agora à graduação, tornando a graduação de maior relevância, de maior importância e, seguramente, aumentando a qualidade dessa graduação. Então, eu diria assim, uma coisa que teve uma origem complicada em alguns casos, mas não é a maioria. Se nós formos olhar hoje, por exemplo, uma parte considerável dos nossos programas são programas que se criaram efetivamente, porque os grupos se juntaram, decidiram realizar, e mesmo, veja, pioneirismo. Grupos interdisciplinares fizeram isso, inclusive, às vezes, à revelia. Não é a revelia, não é no sentido da revelia, mesmo não tendo apoio nenhum dentro da universidade. E eles decidiram fazer. E muitos deles cresceram. E se impuseram. Ou seja, é o preço do pioneirismo. O pioneirismo ele tem ônus e bônus, né? Tem o ônus de carregar o peso do pioneirismo, o trabalho de consolidação de algo, e tem o bônus da satisfação de você ver algo que tem condições de ir avançando, etc. e tal. Eu diria, hoje, quando nós pegamos, o Jalcione participou do grupo multidisciplinar praticamente desde o começo, né, Jalcione?
Eu entrei um pouco depois dele, mas eu já fiz parte do grupo de saúde coletiva, já fiz parte do grupo das engenharias, e fiz parte das interdisciplinares, agora estou nas ciências ambientais e termino o meu mandato em junho. Eu quero entregar, né, já fiz o meu trabalho. Eu acho, me gratificou, aprendi barbaridade tremendamente, mas eu acredito que está na hora de outros assumirem mais, né, esse espaço. Estava falando para o Josiane. Mas o que é relevante destacar aqui dentro? A existência de programas de pós-graduação, quando foi criado pelo professor Bevilacqua, e o professor Bevilacqua é um grande cientista brasileiro. Ele nos orgulha como cientista internacionalmente falando. E esse professor, foi chamado à CAPES para ajudar a analisar propostas de programas de pós-graduação que não eram aceitos pelas áreas disciplinares. E pediu-se a ele, como um grande cientista, que desse uma olhada. Ele começou a ver o mérito científico das propostas. E a incompreensão, às vezes, das áreas disciplinares, de não entender como é que vão lidar com aquelas propostas que estão ali feitas, e propôs a criação da área multidisciplinar. Isso foi feito em 1999 e começou a funcionar a partir de 2000. Pois bem, essa área multidisciplinar, que hoje é chamada interdisciplinar, ela se tornou, em 10 anos, a maior área da CAPES. E a maior parte dos programas ali, hoje, são programas que se criaram à luz do entendimento positivo da palavra. Então, eu estou falando em cima de realidades, não estou falando só em cima de proposição, né? Tem realidades aí dentro. E é claro que o processo de avaliação, já entrando e misturando um pouco com a questão trazida pelo professor Carlos, a avaliação da pós-graduação, às vezes, ela precisaria ser melhor conhecida pelos pares, primeiro, por nós, docentes, mas pelos alunos também. A pós-graduação brasileira, inclusive, ela tem sido objeto de análise de cientistas de várias partes do mundo, e ela já foi objeto de 2 artigos elogiosos ao Sistema Nacional de Pós-Graduação e ao Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Brasileira, na revista Nature, 2 artigos, caracterizando a relevância do sistema de pós-graduação e a avaliação como ela é feita no Brasil. Ela é feita pelos pares, totalmente pelos pares. Quando a gente fala CAPES, eu, por exemplo, sou professor da Universidade de São Paulo, eu não sou funcionário da CAPES. Estou lá para coordenar isso por indicação dos pares. E assim como cada colega que está lá é indicação dos pares. Os pares são os professores das áreas de conhecimento que são objeto da análise. E a avaliação, ela é toda ela estruturada pelos pares, que pode, às vezes, até ser meio ímpares. Existe também alguns ímpares ali no pedaço, né? Mas os pares é que fazem a proposta. Os pares têm que aprovar inicialmente a sua forma de avaliação na sua área. Aprovou na sua área, tem que ir para o Conselho Técnico Científico do Ensino Superior. E no Conselho Técnico Científico são 50 membros, e esses membros são todos os coordenadores de área, mais mais a diretoria da CAPES, que são mais 3 nomes, né? E, a partir daí, a decisão, e mais o representante do FOPROP, mais o representante do discente, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação. Então, aliás, normalmente o representante discente tem sido sempre alguém da PUC de São Paulo, há muitos anos. É interessante porque qualquer aluno pode se candidatar a essa posição, né? É importante caracterizar isso. Bem, aí este grupo tem que levar agora, cada forma de avaliação diária tem que ser levada ao CTC. E lá no CTC, usando um termo coloquial, quebra-se o pau, né? Por quê? Cada um olha o seu pedaço, opa, esse lado aí, não, o meu é desse jeito, então calma lá, não é bem assim. E essa discussão, né, ela tem que ser negociada. E tudo isso é votado. E aqueles documentos de área que caracterizam os critérios de avaliação, os quales periódicos, quais eventos, quais livros, tudo isso tem que ser aprovado pelo CTC. E para ser aprovado pelo CTC tem que ter argumentos, tem que ser defendido e tem que lograr a votação de maioria absoluta do colegiado.
Então, nesse contexto, o que ocorre? Houve alguma coisa que a nossa área não está fazendo direito, né, o direito que eu digo para mim, né, nós temos que nos mexer, nos mobilizar e articular com outros coordenadores para fazer pressões legítimas sobre o coordenador da área, que ele foi, na realidade, indicado por votação dos pares, mas na hora que ele é indicado, agora sim ele representa a CAPES. Ele não representa mais os programas. Ele representa a instituição que avalia. Então, num contexto desses, falo aquele exemplo que eu dei aqui da revista, né? Que eu fiz um trabalho com outros colegas, levamos a discussão, inclusive, aos fóruns de coordenadores, e aí, levando ao fórum de coordenadores, chegou na coordenação da área, e ao chegar na coordenação da área, a coordenação da área mudou. E o Qualis acabou melhorando, deu B5 né, para a área. Mas pelo menos classificou. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, inclusive, se a gente for olhar, você me corta, viu? Porque se você deixar eu falar, eu vou falar demais. Mas, então, dentro desse aspecto, professor Carlos, eu acho que o importante é destacar assim, tem alguma coisa que não está legal, a comunidade tem que se mexer, a coordenação da área tem que se articular com outras coordenações de área e fazer contato com o coordenador da área da CAPES. E dentro dela, levar as proposições. E lembrando que, inclusive, toda área ela tem que fazer reuniões periódicas com todos os coordenadores de programa. Né? Nós mesmos, da área de ciências ambientais, fizemos agora, o mês passado, para a instalação da nova área de ciências ambientais. A área de ciências ambientais, eu estava comentando com o professor Jalcione, ela foi criada, vejam que coisa interessante, ela foi criada com 72 programas de pós-graduação, 92 cursos. Migraram da área interdisciplinar, né, e, ao mesmo tempo, vieram das engenharias vieram alguns da medicina, veio da área até de nutrição, na área de alimentação, segurança alimentar e sustentabilidade, por exemplo. Né? Então, veja, não sei se eu consegui dar pelo menos um tom, né, que, da minha parte, sem problema nenhum. E a questão da revista, que você colocava. A revista ela tem que ter qualidade. Tanto que a gente não fala mais revista internacional. Nós falamos de revistas brasileiras ou revistas estrangeiras. É claro que, em linhas gerais, compete às áreas trabalhar para identificar revistas que sejam de qualidade no seu campo de atuação. Hoje nós temos revistas brasileiras que têm padrão internacional e que já estão como A1 ou A2. Vou falar de duas revistas aqui como exemplo. Uma é a Revista Brasileira de Saúde, a Revista de Saúde Pública. É uma revista que ela é A1, na área da saúde coletiva. Cadernos de Saúde Pública, ela é A1, na área de saúde coletiva. Por quê? Porque a qualidade dela foi melhorando, elas entraram no Cielo e etc. e tal, e a área também deu prioridade a ela. Ela até tem indicadores menores do que revistas estrangeiras mais antigas, mas ela tem a qualidade porque ela tem sido bastante citada hoje internacionalmente falando. Na área médica, por exemplo, nas áreas de avaliação medicina 1, 2 e 3, está cheio de revistas hoje brasileiras que têm padrão internacional. Não são só as estrangeiras hoje que têm esse patamar. Para garantir que ela consiga né, se sustentar bem e chegar no patamar internacional. Esse movimento, para vocês terem uma ideia, ele cresceu tremendamente nos últimos anos, com relação ao fato de que o Brasil ele acabou. Vocês sabem que o Brasil hoje ele está numa posição de 13ª posição no mundo em relação às universidades de ponta. Ele é a 13ª universidade, 13º país em produção científica oriunda da pós-graduação no sistema internacional, no ranking internacional. Passou na frente da Holanda, passou na frente da Rússia há 1 ano e meio atrás. O que ocorreu? Antigamente, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de umas
18 revistas, 20 revistas nacionais com padrão internacional. A partir desse período de 10 anos, nós atingimos já a marca, nós já estamos com cerca de 180 revistas. Mas, no caso, com essa identificação, são 50 áreas, vezes 2 dá mais 100 revistas. Se em 5 anos nós tivermos mais 100 revistas, nós vamos atingir aí 300, 350 revistas no patamar internacional e os nossos números vão melhorar e a produção científica brasileira vai se tornar mais conhecida. A produção, em termos de relevância social, eu aqui já respondo um pouco Schneider novamente, é a questão a inserção social foi introduzida nesse período dos últimos 9 anos. Então, veja, é uma inserção, é uma coisa que não tinha antes e entrou no sistema de avaliação. A inserção social ela começou inicialmente com 5%, foi depois para 10%. Na área interdisciplinar ela está em 15% e na área de ciências ambientais ela já está em 15%. Agora, o que significa na avaliação? Nós temos 5 quesitos, dos quais 4 é que são avaliados, né? O outro é só a proposta do programa. Ela tem que estar boa, né? Ou muito boa ou excelente. Senão, nem pode existir o programa. Então, feito isso, muito bem. Vem daí corpo docente, vem produção intelectual, corpo discente e inserção social. Qual é o objetivo de um programa de pós-graduação? É produção de recursos humanos de qualidade. Portanto, aqui se dá um peso significativo. Então, varia de 30% a 40% o peso que se dá a esse item na avaliação. Qual é o outro item relevante? Esse programa de pós-graduação ele tem que apresentar alguns indicadores que mostrem que o que ele estuda tem relevância científica a ponto de ser reconhecido pelos pares, que é a produção intelectual, que varia de 30% a 40% de novo. Ou seja, a somatória de produção intelectual com o corpo discente tem que atingir 70% de todo o peso. Então, quando nós olhamos para isso, a inserção social hoje já está com 15% em algumas áreas, como eu mencionava. E é claro que compete à comunidade científica dizer como medir isso. Porque o grande problema de não se dar mais peso à inserção social é que todo mundo só fala, mas na hora de mostrar, bem, como é que você mede isso? Como é que você mede? Porque se você não medir, como é que você vai, de fato, dar organicidade ao processo de avaliação? Então, está na nossa mão buscar caminhos que possam mostrar de que forma serão eles avaliados. E é claro que a produção, a relevância social está nesse componente do indicador, né, de inserção social. E lembrando que um programa para ser depois nota 6 e 7, ele tem que demonstrar ainda mais, além da internacionalização, a sua inserção nacional e a sua inserção regional ainda mais intensa. Ou seja, nenhum programa pode ser de qualidade excelente sem ter uma forte inserção social, em termos também nacionais e regionais. No caso da colocação feita pela professora Gabriela, eu lembraria o seguinte: a área interdisciplinar, ela tem, como vocês sabem, 4 câmaras de trabalho que foram organizadas muito mais para dar condições operacionais para fazer avaliação. Como é uma área que tem hoje 320 programas de pós-graduação, você reunir 320 programas e aí ter os consultores para analisar todos eles juntos, a área interdisciplinar, para fazer a sua avaliação, nós trabalhamos com 80 consultores. E os consultores, vocês sabem, têm que ser professores que tenham origem em programas notas 5, 6 e 7, ou pode até ser de programas 4 ou 3, desde que tenham produtividade de pesquisa do CNPq. Ou seja, são critérios de qualidade. Você tem que ter alguém, né, que tenha uma produção razoavelmente significativa para poder participar desses processos de avaliação e de discussão. Então, o que ocorre? No caso dessa distribuição, colocava, então, a Câmara 1 chamava os programas de meio ambiente e agrárias. A área 2 era ciências sociais aplicadas e humanidades. A área 3 era engenharia, tecnologia e gestão. E a área 4, ciências da saúde e biológicas. Ou seja, tudo.
né? Mas distribuídas operacionalmente para ter um número mais ou menos equivalente de programas em cada área. Só que o que é que aconteceu com a área ambiental? É uma das áreas que vem crescendo muito e cada vez mais significativa, cada vez mais relevante dentro dos temas que vem estudando. Então, como consequência disso, se entendeu que a área interdisciplinar ela não deve crescer indefinidamente, ela tem que ter espaços para nuclear novas áreas. Então, só para termos uma ideia, a área interdisciplinar já nucleou a área de biotecnologia, que antes estava dentro, a área de materiais, agora a área de ciências ambientais. Está já em discussão, eventualmente, a criação da área de modelagem matemática, que já está com cerca de 30 programas na área de modelagem matemática ali dentro, que de repente se junte com outra área, alguma coisa assim. E aí as ciências ambientais foi então criada nesse contexto, e dentro desse aspecto, eu diria assim, vocês estão aonde? Vocês estão no limiar dessas duas fronteiras. Vocês estão na área agrária, vocês estão na área social, vocês estão na área ambiental. Qual é o perfil que vocês querem para vocês? Qual é a identidade principal que vocês vão dar ao programa de vocês? E é isso que vai determinar aonde vocês gostariam de ser avaliados. Não sei se eu estou sendo bem claro e objetivo nessa fala, né, Gabriela? Finalmente, deixe-me ver aqui, a prática interdisciplinar, eu diria o seguinte, eu não falei que todos os docentes vão deixar os alunos sozinhos criarem, viu, Schneider? Não é isso, eu falei. Poderá ter alguns que você vai chamar, porque são disciplinarmente muito fortes e importantes para o contexto. A gente não consegue se transformar imediatamente. Isso é uma criação cultural, né? Por isso a ideia de haver transformação cultural. A área acadêmica, por exemplo, nós temos que mudar culturalmente muito. Para você ter uma ideia, se a gente for imaginar nessa prática interdisciplinar, cada vez mais nós temos mais pessoas que conseguem hoje atuar na área interdisciplinar, sabendo o que está trabalhando, como está trabalhando, e conseguindo levar experiências, fazendo a inserção da sua disciplina no programa aonde está. Isso é da criatividade do programa e tem uma relação profunda com relações que devem ser feitas, no meu modo de entender, entre os docentes do programa, regularmente se reunirem e discutirem como é que esse processo vem sendo realizado, feito, etc. E tal. Eu diria assim, os 4 programas que foram para a nota 6 na última avaliação trienal, todos os 4 conseguiram trabalhar os seus docentes, no sentido, ao longo dos últimos 6 anos, foram trabalhando, em que praticamente todos eles hoje fazem parte do programa interdisciplinar, entendendo o seu papel dentro daquele programa e etc. E tal, mas com uma estratégia de ação para chegar na nota 6, e agora eles mesmos já estão dizendo que estão trabalhando para se tornar nota 7, por exemplo. Então, a questão-chave aí é qual é esse limiar, esse patamar, porque nós não devemos deixar de ter professores, por exemplo, disciplinares, que considerarmos importantes apenas porque ele ainda não está familiarizado com o tema. Se ele topar vir, já é um bom caminho, ele já se abriu para isso. Se abriu, vamos agora trabalhar para ter um perfil que caracterize essa atitude interdisciplinar de entender de que forma a sua área do conhecimento ela tem uma relação profunda com a área de conhecimento do programa para o qual está inserido aquela disciplina. Obrigado, professor. Dado já o adiantado da hora, vamos ficar apenas com esse bloco de 3 perguntas ao professor Arlindo e vamos então, eu queria dizer mais uma vez que essa aula, essa palestra do professor Arlindo foi muito importante para nós, particularmente aqueles que estão pensando o futuro do programa, né? Eu acredito particularmente que a gente vivencia hoje, nós temos, sei lá, desde 99, nós já existimos como curso de mestrado, 2003 como doutorado, já temos uma trajetória grande e eu acredito consolidada nessas 2 áreas, nesses 2 níveis, e eu particularmente acredito que o PGDR hoje enfrenta alguns desafios. Nós avançamos, nos consolidamos e nos enfrentamos agora alguns desafios. Esses desafios necessariamente passam
por uma reflexão, por um debate interno, também essa discussão, esse debate deve extrapolar o ambiente interno do PGDR. Nós temos que discutir também com a universidade, com a Pró-Reitoria e também com a CAPES, né? Essa triangulação é importante. Eu acredito que o final dessa trienal, que é o próximo ano, e particularmente boa parte da próxima trienal, o PGDR precisa definir uma série de coisas, né? No sentido de passar para um outro patamar de acúmulo e de discussão importante. Uma das decisões importantes que a gente tem que fazer, já estamos fazendo, e a palestra do professor Arlindo contribui bastante. Nós tivemos uma conversa ontem, né, alimentada por um bom churrasco, de quais são as alternativas que o programa teria frente a algumas mudanças que a CAPES provocou, com a saída dos programas ambientais e o esvaziamento, praticamente, da Câmara de Agrárias e Ambientais, em que o programa está incluído. E algumas alternativas se colocam, né? O professor Arlindo, inclusive, mencionou algumas, e, digamos assim, inclusive deu algumas ideias que serão muito interessantes para nós internamente fazer essa discussão. Então, o grupo de professores e discentes também terão essa tarefa nos próximos 2 anos de encaminhar um pouco e definir o nosso perfil, o nosso novo perfil, e o nosso futuro, né? Outras questões estão colocadas dentro do PGDR, também estão colocadas na universidade. O professor Arlindo falou na história dos 8, né? Talvez para grande parte dos presentes a história dos 8 não tenha significado nada. A história dos 8 é a portaria recente da CAPES, que determina que os cursos de pós-graduação, os orientadores dos cursos de pós-graduação não poderão ter mais do que 8 orientados, né? Enfim, até 8 orientados. Isso, para os cursos multidisciplinares, é uma camisa de força, é uma barreira muito importante. Isso já foi discutido no fórum de pós-graduação, o que motivou uma carta que está sendo enviada, ou foi enviada, o professor Aldo pode informar melhor, à CAPES, no sentido de discutir um pouco melhor essas coisas. Por exemplo, eu estou citando apenas um exemplo de uma medida, de uma portaria, de uma decisão da CAPES, que implica muita coisa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa prática de pós-graduação, né? Então, eu acho que esse é apenas com um exemplo que eu quero dizer, que quero mencionar que exigirá de nós também uma discussão bastante intensa e uma pressão, no bom sentido, como diz o professor Arlindo, uma pressão junto à CAPES, né? O professor não pôde escapar de representar a CAPES pela sua experiência, né? Ele não foi convidado como representante da CAPES, né? Ele foi convidado muito pela sua experiência na prática interdisciplinar e na prática de ambiente e desenvolvimento, mas é inescapável, né, dada a sua experiência de CAPES de mais de 10 anos, e de que perguntas e a sua contribuição do ponto de vista da nossa avaliação tenham sido feitas e tenham sido requeridas ao professor. Nós agradecemos bastante a sua contribuição. Eu também quero agradecer a coordenação operacional do PGDR e a secretaria, que trabalhou bastante no sentido da organização dessa aula magna. Eu quero também agradecer as coordenações de pós-graduação, tanto a anterior, que foi coordenada pelo professor Fábio Dalsoglio, e a coordenação atual, da qual eu coordeno, no sentido de cooperar e ajudar a definir o enquadramento dessa aula. Então, graças à contribuição, à participação desses colegas de trabalho, foi fundamental a realização, o convite prontamente aceito pelo professor Arlindo, que também, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, né, a sua generosidade para conosco, né. Essa aula foi transmitida via web, para vários lugares. A informação de que tivemos mais de 200 acessos durante o período. Ela também foi gravada, essa aula foi gravada e será disponibilizada tanto no site do PlaGD quanto no PGDR. Gentilmente, o professor Arlindo disponibilizou uma cópia desses slides, que estarão
disponíveis provavelmente na página do PGDR, muito provavelmente, a quem interessar possa, né? Por fim, quero informar que nós elaboramos certificados aos participantes da aula. Eles já foram impressos, obviamente foram impressos para aqueles que fizeram inscrição prévia, aqueles que participaram sem inscrição prévia também, os que... então tá, tem informação de que mesmo aqueles que fizeram agora durante amanhã, no início, já está disponível os certificados na saída. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e até a próxima aula inaugural.